segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, divulgado agora há pouco, por volta da 12h40. A gente tem na ponta da linha o Dr. José de Lima Oliveira Júnior. Ele é médico e cirurgião cardiovascular do INCOR, integrante da Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, para falar a respeito sobre esse procedimento que para muitos é uma novidade, porque exige essa dupla confirmação. Doutor, mas é um protocolo realizado não só no Brasil, mas no exterior também? Boa tarde. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Existe uma padronização, uma legislação brasileira que determina como é que se estabelece, como é que é feito o diagnóstico de morte encefálica, de morte cerebral, como as pessoas conhecem. Há necessidade da comprovação de um exame clínico, feito por 2 médicos diferentes, com intervalo de 6 horas entre o primeiro e o segundo exame, mais a realização de um método de imagem que comprove que não há fluxo sanguíneo cerebral. Só após esses 3 elementos estando completos e uma série de pontos que são muito específicos, de cuidados que você tem que ter na realização, tanto do exame clínico quanto do exame de imagem, é que se pode fechar o diagnóstico de morte encefálica. Isso é realizado em todos os hospitais, independentemente se é particulares ou do SUS? Isso é realizado no país todo. Essa é uma padronização. Existem pequenas diferenças se o potencial doador ou se a pessoa que evolui para a morte encefálica é adulta ou se tem menos de 14 anos de idade. Existem pequenas diferenças também em alguns países, mas no território brasileiro, no nosso país, essa é a metodologia que é utilizada em todos os hospitais, por todos os médicos, para se fechar o diagnóstico de morte encefálica. A doutora Denise, quem está falando, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Doutor, não houve precipitação da família ao anunciar a doação de órgãos, porque isso foi feito antes mesmo da confirmação da morte cerebral mesmo, tanto que haverá um novo exame hoje à tarde. Esse procedimento que o senhor falou ainda está em andamento. E ontem, logo depois de o médico ter atestado que não tinha fluxo sanguíneo, que a situação era irreversível, a família já anunciou que era doadora dos órgãos. 24 horas depois, o coração dela continua batendo, ainda não houve essa comprovação efetiva, né, que deve ser confirmada mesmo. Não houve uma precipitação, não cria uma sensação estranha, né, nessa história? O que acontece é o seguinte, a manifestação por parte da família do desejo de que aquela pessoa, confirmando-se a morte encefálica, seja doadora de órgãos, é uma condição sine qua non, uma pré-condição fundamental para que, na eventualidade de você confirmando a morte encefálica, na eventualidade de se confirmar que a morte encefálica, essa pessoa que se encontra nessa condição clínica não tenha nenhuma condição aguda que impeça de ela se tornar um doador, a retirada dos órgãos possa ser realizada. Então, qual é a sequência? Você fecha o diagnóstico, né, com essa sequência de diagnóstico clínico, mais comprovação de um exame de imagem. São feitas uma série de exames, de sorologias, para você ter certeza que essa pessoa em morte cerebral não tem nenhuma condição aguda que possa ser transferida para o receptor. E a família é abordada. A legislação brasileira atual determina que haja concordância da família. E mesmo que a pessoa tenha manifestado em vida o desejo de ser doador, se a família não concordar, a captação dos órgãos, a retirada dos órgãos não é feita. Então, o trâmite médico seguiu absolutamente a rotina. Trabalho no Instituto do Coração com o professor Calil, com a Ludmila, que são de qualidades excepcionais. Isso... O trâmite todo está sendo seguido. Isso, esse trâmite... Perdão, desculpe. Não, pode continuar, perdão. O desejo da família de manifestar que gostaria que fosse doador de órgãos, perfeito, a família pode manifestar esse desejo em qualquer momento. A partir do momento que você fala, olha, a condição é crítica, o paciente está evoluindo para a morte cerebral, nós não temos o diagnóstico ainda, mas é provável que evolua nessa condição. Quando você já faz um método de imagem e comprova que não tem fluxo sanguíneo cerebral, você vai seguir os trâmites legais a partir daquele momento, para fechar o seu diagnóstico.
mas a sua presunção clínica está estabelecida. E isso independentemente se a família ou a pessoa quiser ou não doar os órgãos. Esse é um procedimento para morte cerebral. Para fechar o diagnóstico de morte cerebral. Por quê? Aí não é só uma condição médica, ela é uma condição também legal. Então existe uma legislação, e a legislação brasileira é a mais rigorosa do mundo para se estabelecer o diagnóstico de morte cerebral. Porque o Brasil ele é chamado nos congressos, nos eventos internacionais, de o país dos transplantes. Nós temos o segundo maior programa de transplantes do mundo. Então nós temos uma experiência muito grande em todo esse trâmite. E a legislação brasileira ela é extremamente rigorosa, muito mais do que em outros países, que nos Estados Unidos ou países europeus, para se fechar o diagnóstico de morte cerebral. Então, quando você, que é o médico do paciente, está acompanhando o caso, você já submeteu o paciente que você está tratando a um exame clínico e você já o submeteu a um exame de imagem que mostra que não tem fluxo sanguíneo cerebral, você é obrigado, por lei, a notificar a Secretaria Estadual de que você está à frente a um potencial paciente com morte cerebral. Aí surgem os trâmites legais. Então você já tem o diagnóstico, só que do ponto de vista legal, você precisa de um médico fazendo o exame clínico, um segundo médico com um intervalo de 6 horas, diferente, mais um novo exame de imagem. E aí existe uma série de pré-requisitos que têm que ser preenchidos. Você precisa que o paciente não esteja recebendo sedação, que alguns exames de laboratório sanguíneos estejam dentro de parâmetros pré-estabelecidos, que a temperatura do corpo seja controlada, uma série de pontos que são muito específicos para você fechar o diagnóstico com certeza, para que não haja esse tipo de dúvida. Nesse intervalo, principalmente como se trata de um caso público, a família se manifestou que, nesse caso, gostaria de ser um doador, o fato da família se manifestar e aceitar que seja feita a doação de órgãos não significa que os órgãos sejam viáveis. Vocês entenderam? Eventualmente, nenhum órgão possa ser viável, mesmo que se faça todo o trâmite, que as equipes avaliem, pode dizer, olha, os órgãos não são viáveis, o coração não é viável, o pulmão não é viável, o fígado, o rim, pâncreas, assim por diante. Né? E considerando que nós temos uma paciente que já tem mais de 60 anos de idade, que já tem uma série de antecedentes que são comuns e públicos, né? de hipertensão, de tabagismo, etc. Agora, doutor, durante esse período, até a confirmação mesmo, esse exame será feito à tarde, nesses casos, a pessoa é mantida viva através de equipamentos? Na condição de morte cerebral, que ela é irreversível, que é do ponto de vista médico, hoje em dia, em quase todos os países, do ponto de vista legal, a definição de morte, o coração continua batendo por algumas horas. Então, em geral, esses pacientes estão ou internados em unidade de terapia intensiva ou no pronto-socorro. Então, eles estão sob ventilação mecânica, com a ajuda de aparelhos para respirar, estão recebendo medicamentos para ajudar a manter a pressão, estão com a temperatura corpórea monitorizada e sendo mantida. Então, esses pacientes, eles conseguem permanecer 2, 3, 4 dias, eventualmente até mais tempo, com o coração batendo. Exatamente nesse intervalo de tempo você tem que fazer todos os exames para, haver da concordância da família, poder fazer a captação dos órgãos ou não. Então, se você desligar os aparelhos nesse momento, em questão de minutos, o coração também para de bater. Então, só para a gente encerrar, a gente tem dados aqui que a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos estimam que em 2016 24 mil procedimentos foram realizados, né, no Sistema Nacional de Transplante. Você imagina que com essa repercussão do caso, deve ajudar a aumentar o número de doadores por conta de tudo isso que acaba se envolvendo nessa questão? E a segunda pergunta, já queria que o senhor emendasse, é se no Brasil é permitido que a pessoa conheça quem está doando, para quem está indo esse órgão? Não, eu vou começar pela segunda pergunta. A observação de vocês é absolutamente perfeita, correta e muito importante. Não é permitido esse contato entre as famílias de quem recebe os órgãos e de quem doa. Obviamente, quando você tem um caso de repercussão pública como esse, ou eventualmente outro que nós já tivemos, que as pessoas que recebem os órgãos, se não têm a certeza, desconfiam de quem tenha sido o seu doador. E é muito comum que a própria imprensa acabe indo atrás de quem recebeu os órgãos. Mas, a princípio,
ajuda muito, levando esse assunto, comentando, discutindo, tirando as dúvidas, porque o transplante contrapõe vida e morte. É absolutamente natural que as pessoas tenham uma série de dúvidas, que tenham receios, mas como isso é mais comentado e as pessoas buscam informação, o principal ponto que dificulta para que nós aumentemos o número de transplantes no Brasil, ele cai drasticamente. Que ponto é esse? A recusa familiar. A nossa recusa familiar média hoje está ao redor de 44%. Isso significa que de cada 100 pessoas que estão na condição de morte encefálica, cada 100 famílias que passam, que vivenciam esse momento trágico, quando elas são abordadas, elas se recusam. Então, toda vez que nós temos algum caso de repercussão nacional, que o assunto é debatido, que as informações são levadas à sociedade, pelas pessoas que entendem como falar com a sociedade, que não é a classe médica, que são vocês, jornalistas, a taxa de recusa familiar cai drasticamente. E se a recusa familiar cai, e esse é o principal entrave para que a gente aumente o número de transplantes, nós já vimos isso antes, né? A recusa cai, o número de ofertas aumenta, o número de transplantes realizados aumenta, o tempo de espera em fila cai drasticamente. Muito bem. Dr. José de Lima Oliveira Júnior, cirurgião cardiovascular do INCOR e também integrante da Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, um forte abraço. Até.